diz assim, vamos juntos, a oração do Pai Nosso. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Amém. Deus abençoe. Vocês estão mais afiados que eu. Nós estamos então, queridos irmãos, estudando um pouco, compartilhando dominicalmente a respeito da oração do Senhor Jesus, a oração dominical, ou chamada a oração do Pai Nosso. Compartilhar sobre expositivamente, nesta ordem, do Sermão do Monte, e fazendo uso deste mês da família, está extremamente ligado, porque nesta quarta petição especificamente, nós estaremos falando a respeito do pão. Jesus é o pão nosso, para a nossa família. Nós já estivemos compartilhando parte da petição do Pai Nosso, a primeira petição, que foi: santificado seja o teu nome. A segunda petição foi: venha o teu reino. A terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E hoje, especificamente, nós meditaremos sobre esta quarta petição, que diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É importante, queridos irmãos, e aí nós entendemos que as três primeiras petições, e nós temos aqui na oração dominical 6 petições. As três primeiras petições, elas estão ligadas no momento que glorifica a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E agora, a partir da quarta petição, nós iniciamos alguma necessidade, algumas coisas que estão ligadas a nós. Falarmos sobre esta quarta petição, que fala sobre o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não podemos apenas entender esta frase no sentido tão somente de alimento, mas precisamos entender num sentido mais amplo, numa ideia de sustento, ou seja, não apenas de comida, dessas necessidades humanas físicas, fisiológicas, que preenchem as nossas necessidades físicas, que nos sustenta para a vida, mas precisamos entendê-la de uma maneira mais ampla, maior, com maior extensão. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e vermos que se Deus, Ele nos tratasse com o rigor da sua justiça, nós nem estaríamos aqui neste lugar. Nós nem estaríamos vivos aqui na terra. Pense se Deus, em algum momento, Ele retirasse de nós a sua mão. Se nós sentíssemos um pouco do rigor da sua ira, o que seria de nós? A palavra de Deus fala que horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo, de um Deus que está pronto de exercer a sua ira. Então nós precisamos, amados irmãos, olhar e desfrutar desta oportunidade, deste privilégio, do benefício, da graça que o Senhor tem dado sobre cada um
um de nós. E essa graça tem sido dada para os seus eleitos, para a igreja do Senhor, chamada graça especial, mas essa graça também tem sido derramada para outras pessoas, chamada a graça geral. Se não houvesse a chuva, se não houvesse o sol, se não houvesse a comida, se não houvesse a bebida, se não houvesse o vestimento, o vestuário, se não houvesse a moradia, todas essas coisas, meus amados irmãos, o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. O nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele tem então revelado, mostrado a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor com todos os seres humanos, não apenas com os eleitos, com os salvos em Jesus, mas Ele tem também assistido a muita gente, a muitas pessoas, a pecadores, que mesmo assim, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de desobediência a Deus, ainda assim, esse Deus tem visitado com bênçãos terrenas, dando a sua provisão, dando a sua graça. Então, olhar para a oração dominical, e a gente tem falado, claro que alguns benefícios que o ímpio desfruta, mas a gente tem estudado e entendido que a oração dominical é a oração feita pelos salvos. É o pedido que os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Então o Senhor Jesus está ensinando para aqueles que são seus, para os seus filhos, para os seus eleitos. E aí, queridos irmãos, de uma maneira ampla, justos e não justos. Nenhum de nós podemos viver independentes de Deus. Nós, em hipótese alguma, podemos pensar na possibilidade que qualquer coisa que nós vivemos, que nós desfrutamos, que nós recebemos, está à parte de Deus, ou seja, como se Deus não tivesse participação disso, mesmo que você não reconheça, que você não entenda e que você até negue, mas é fato que o Senhor é que tem sido aquele que tem provido a você todas as coisas. Olha o que diz o Salmo 29, verso 9, que vai dizer que o Senhor é aquele que cria as corças, ou seja, o Senhor é aquele que faz com que as corças possam parir, o Senhor é aquele que dá alimento aos leõezinhos famintos, o Senhor é aquele que dá vinho e que alegra o coração do homem, o Senhor é aquele que dá o azeite e faz brilhar o rosto, o Senhor é aquele que dá o pão e sustenta e nos dá vigor. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele é o Deus que provê todas as coisas, Ele é o Deus que nos alimenta, Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que sacia todas as nossas necessidades. Mas conforme eu disse, nós não estamos limitando as questões físicas de alimento, nós estamos falando sobre esse Deus que tem provido para você todas as coisas, até que mencionamos anteriormente, até o pão que você recebe, o alimento que você tem na sua casa, ele precisa ter a bênção do Senhor. Por isso que nós nos reunimos à mesa e ao alimentarmos, nós pedimos, Senhor, abençoa esse alimento. Ou obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos destes. Olha, então, queridos irmãos, é o Senhor que torna aquilo que nós nos alimentamos bom,
saboroso, prazeroso. Vamos lembrar da história de um profeta na Bíblia chamado Daniel, e ele com os seus amigos, efetivamente, eles resolveram diante do Senhor não comer aquilo era de um fino alimento oferecido no palácio de Nabucodonosor, olha só, Nabucodonosor, e eles disseram: nós vamos comer legumes e verduras somente. Será que eles ficaram mais fortes? Será que eles ficaram mais vivos? Será que eles ficaram mais robustos? Porque Deus abençoou a resolução daqueles jovens de não se contaminarem com as finas iguarias do rei. Então percebam, irmãos, da importância de tudo aquilo que nós fazemos, que nós realizamos, e que até o que nós comemos, ele passa sobre o crivo e sobre essa dependência do Senhor, desse reconhecimento que é dele que nós dependemos de todas as coisas. Só que o grande problema, a nossa tendência humana, é de nós esquecermos que é o Senhor que tem provido todas as coisas. Queridos irmãos, que triste e é caótico perceber que muitos têm direcionado a sua vida a despeito de Deus, distantes de Deus, não reconhecendo que tudo em suas vidas dependem do Senhor. Apenas despertam quando o cinto aperta. E é importante, meus amados irmãos, em todo tempo, em todo momento, colocar a nossa vida diante do Senhor, em fé, entendendo que é Ele que tem feito todas as coisas, é Ele que tem nos dado todas as coisas. Entendamos isso de maneira lúcida, clara, que é o Senhor que tem nos dado tudo, Ele que tem provido todas as coisas. É isso que a gente precisa entender nessa petição, e que o Senhor ensina, é o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. Porque o Senhor ensinou esta outra petição aos seus discípulos e àqueles que estão em torno dele, ouvindo aquele belo sermão, para que eles efetivamente estivessem confiados e entendendo que Deus é quem cuida, que Deus é quem provê, que Deus é quem tem direção de todas as coisas. Olha o que diz, pode colocar aí para mim, me ajudem? Provérbios capítulo 30, versos 7 e 9. Olha o que diz o sábio. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Verso 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deixe nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Vamos ficar, acho que até esse verso de número 9. Muito obrigado. Percebam, irmãos, aqui o que o sábio, ele está dizendo, reconhecendo efetivamente da sua dependência do Senhor, que Deus não lhe dê o muito, mas que Deus também não lhe tire, ou não lhe dê o pouco, mas para que ele tenha o suficiente, para que ele possa ser grato ao Senhor, servindo ao Senhor, e reconhecendo efetivamente a sua dependência do Senhor, e
Irmãos, independência humana é um delírio. Quem acha que pode viver em independência está vivendo efetivamente um delírio. Que o nosso coração não seja tomado por este sentimento, por esses pensamentos de acharmos que tudo o que temos são através dos nossos recursos, através do nosso braço, através das realizações que nós pensamos que conquistamos sem Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 12, verso 19. Pode colocar aí, por favor? Palavra dura essa. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Pode continuar. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? O que o Senhor quer nos ensinar, queridos irmãos, que tudo aquilo que nós recebemos, e até todos os nossos esforços, tudo aquilo provém de Deus. Precisamos entender de maneira clara a respeito deste ato que se chama providência de Deus. A nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos do nosso coração, o funcionamento do seu sistema nervoso central, periférico e todas essas coisas, os seus músculos, a sua inteligência, a sua capacidade de pensar, de refletir e de tomar decisões, tudo isso, meus amados irmãos, depende de Deus. É Deus é quem tem te dado todas essas coisas. Então, primeiro momento, eu queria destacar nessa noite, que você entendesse de maneira clara que tudo que você é, tudo que você tem recebido, tudo isso é fruto da providência de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu gostaria que você também entendesse, que nós devemos nos alegrar em Deus, ou seja, no sentido de, entendendo a sua provisão, desfrutarmos daquilo que chamamos de contentamento. Quando o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda a qualquer situação. O que Paulo está ensinando aqui, e aí no final desse verso, ele vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Só que os pregadores da prosperidade, os pregadores que trazem esses ensinos de enriquecimento, de prosperidade, eles apenas pegam esta parte: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a ideia do texto, o Citizen Lab, ou seja, o conteúdo, a mensagem do texto é a seguinte: tanto sei viver na riqueza e me alegro na riqueza, como também sei viver na pobreza, na dificuldade e até na miséria. O que ele quer dizer é o seguinte: em todas essas coisas, tudo isso eu posso naquele que me fortalece. Eu nem sei como está a sua vida, qual é o seu contexto, qual é a realidade da sua vida, no sentido financeiro ou no sentido de escassez, de dificuldades, de sofrimento, de dor e de aflição. Que esta última expressão de Paulo seja uma realidade minha e sua. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que diz Hebreus, capítulo 13, verso de número 5. Coloca aí, meninos. Hoje eu estou com sede, irmãos. Olha o que diz o autor aos Hebreus: que a vida de vocês seja isenta de avareza.
Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. O que o autor aos Hebreus, ele quer estabelecer para nós, irmãos, para que nós entendamos que a nossa vida não tem que ser uma vida de avareza, não tem que ser uma vida mesquinha, onde nós estejamos com toda a nossa motivação, com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, voltado tão somente para nós, para as nossas coisas, preocupados de perdermos todas elas, mas nós precisamos viver numa dimensão espiritual, num exercício da fé, quando a palavra de Deus diz: eu não te abandonarei. O Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso provedor. Então eu preciso crer na providência dEle, e preciso me contentar e me alegrar naquilo que Ele tem me dado. A vida do cristão, ela não deve ser uma vida de avareza. A nossa igreja tem tanto medo de falar nisso, né? Mas a gente percebe quanto, dizem alguns, quando eu era jovem, que dizia que botaram um escorpião no bolso da gente. Que a gente tem uma dificuldade enorme de botar a mão no bolso e ajudar alguém, ou ajudar o reino de Deus. A gente conta os centavos: não, isso aqui é para amanhã, para o meu pão, isso aqui é para o meu sustento. Mas a gente precisa efetivamente entender que o Senhor não nos abandonará, que o Senhor cuida de você, e que nós precisamos, então, irmãos, colocar o exercício da nossa fé, entendendo de que o Senhor não nos abandonará, que Ele cuidará de todas as coisas. O Senhor tem cuidado de você até agora, então efetivamente você precisa descansar nos cuidados de Deus e se contentar naquilo que Ele tem te dado. E se você tem até demais recebido para compartilhar, possa então dividir e compartilhar com o outro. Hebreus 13, verso 6, que nós lemos, diz que o Senhor é o meu auxílio. Eu não temerei o que me poderá fazer o homem. É o Senhor que tem cuidado de você, é o Senhor que tem sustentado você, é o nosso Salvador. Quem é, queridos irmãos, que desceu da glória? Quem é aquele que abdicou temporariamente do seu trono? Quem é aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós? Quem é, queridos irmãos, aquele que trocou a glória e o palácio celeste para reclinar a sua cabeça numa dura pedra? Quem é, queridos irmãos, aquele que se humilhou a ponto de se fazer criatura, o Criador que fez por tudo isso, pelo universo? Quem é aquele que nasceu numa humilde manjedoura e se fez homem simples? Quem é, queridos irmãos, aquele que morreu e nos substituiu na cruz do Calvário? Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, que tem cuidado de nós. Ele nos ensina nesse segundo ponto que eu gostaria de destacar, a termos contentamento, no sentido de estarmos contentes e alegres. Sabe, os discípulos de Jesus ficavam preocupados com o próprio Senhor Jesus. Eles dizem: Senhor, nos dá agonia de ver que o Senhor não para, de ver o Senhor sem comer e sem beber. E aí o que Jesus fala? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Cristo fez isso
por nós, irmãos. Ele até esqueceu-se de comer e beber. Ele sentiu as necessidades humanas. Ele teve fome, ele teve sede, mas ele fez isso por cada um de nós, para que nós efetivamente entendamos o que diz esta petição, que ele é o pão nosso. Ele fez isso por nós, para que nós possamos entender que ele é o pão nosso de cada dia. O Deus que sustentou o seu povo no deserto com maná, aquele que permitiu que as sandálias do povo não se gastassem, que dava comida ao cair da tarde, aquele que fez todas essas coisas, irmãos, pelo seu povo, cuidou do seu povo, que foi o Deus provedor e agora nos ensina a contentarmos com tudo aquilo que Ele fez. E o Senhor Jesus vai dizer lá nos Evangelhos, que é o seguinte: vossos pais comeram no maná do deserto e eles sentiram fome. E Jesus continua dizendo: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome, e quem beber de mim jamais terá sede. Meus amados irmãos, Jesus, Ele é o nosso pão, Ele é o pão nosso, e Ele nos deu dele. Por isso, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos então crermos na providência de Deus, de que nada vai faltar para você. Conforme disse, eu quero pensar contigo não apenas no aspecto de alimento, eu quero pensar no sentido de aspectos da sua vida que você tem sentido falta de algumas coisas. Eu queria que você entendesse de que Ele é o pão nosso, Ele é aquele que vai prover para você, Ele é aquele que vai matar a tua sede, que vai saciar a tua fome, que esse Senhor Jesus, Ele é o Deus provedor. E ao mesmo tempo eu queria que você pensasse nessa noite, que você precisa estar contente. Contente com aquilo que Ele tem feito, com aquilo que Ele tem realizado por você. E não fique na sua vida nesse desejo e nessa ânsia e nessa busca desenfreada da vida de encontrar mais coisas. Nós precisamos nos contentar com aquilo que Ele nos dá. Nada vai faltar, porque a providência de Deus, ela é plena. E esta providência, se é plena, eu então tenho que me contentar com ela. E aí, meus amados irmãos, eu termino a minha palavra essa noite, desafiando você que está aqui essa noite. Devo confidenciar alguns momentos pastorais que eu vivenciei. Algumas vezes na igreja, eu chamava atenção pela ausência de pessoas, mas eu chamava atenção com quem? Com quem estava presente. Como eu me arrependo disso. Como eu deixava com que a minha ira, com que a minha tristeza em alguns momentos fizessem com que aqueles que estavam na casa do Senhor fossem exortados, fossem chamados à atenção. E não era eles que precisavam ouvir essa exortação. O quanto eu me arrependo diante de Deus por eu ter sido muito duro com essas pessoas. Mas eu quero dizer para você que está aqui essa noite, você que está me ouvindo, ou você que talvez esteja aí na rede social impossibilitado de estar na casa do Senhor, é com você que está aqui.
É com você que está nos ouvindo. Eu queria te desafiar a pensar comigo e a entendermos e assumirmos um compromisso de nos comprometermos com o Senhor, com a obra do Senhor, priorizarmos Ele na nossa vida, porque Ele não vai deixar que o pão nos falte, porque Ele é o Deus provedor, Ele vai cuidar de você. Se comprometa com Ele, se comprometa com a obra dEle. Nós precisamos, queridos irmãos, de soldados, nós precisamos de guerreiros, nós precisamos de homens de Deus, nós precisamos de mulheres de Deus, que estejam comprometidos com Ele. Ele vai prover tudo aquilo que você precisa, não vai faltar nada para você. E faça isso, porque Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão da nossa vida, em gratidão a esse Deus provedor que tem nos dado todas as coisas. Eu gostaria de desafiar a você a se dedicar ao Senhor, à igreja do Senhor, à obra do Senhor, e Ele vai prover. E Ele não apenas vai prover para você, mas Ele vai te dar contentamento. Porque sabe, queridos irmãos, quem não tem o temor do Senhor, quem não é servo do Senhor, quem não se dedica ao Senhor, ele acha que Deus não está dando nada para ele está sempre insatisfeito, sempre há esse sentimento de falta e de ingratidão e de falta de reconhecimento. Mas esses que entenderam claramente que Ele é o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, estes creem que Deus vai prover todas as coisas, e eu vou me alegrar nesse Deus, que mesmo o pouco que Ele tem me dado é suficiente. Então eu vou me alegrar no Deus provedor e no Deus que tem me dado aquilo que é suficiente para mim. Ele é o pão nosso de cada dia. Sirvam a esse Senhor Jesus. Nada vai faltar para você. Esta é a quarta petição. É a primeira petição. Eu sei que você tem necessidade. Eu sei que você tem lutas. Eu sei que você talvez esteja sofrendo. Que talvez a sua necessidade não seja alimento. Essa noite é uma noite que a gente está falando também sobre família. Talvez você esteja vivendo problemas no seu casamento. Talvez você esteja vivendo problemas na sua família, com os seus filhos. Talvez você esteja passando por enfermidades. Talvez você esteja vivendo dias extremamente difíceis. Eu quero dizer para você que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Deus provedor. Ele vai prover todas as coisas para você. E aquilo que Ele der para você é suficiente. Então, se contente com aquilo que Ele te dá. Eu queria orar por você, queria que você se colocasse em pé. Nós acabamos de cantar, adorador. É isso que eu sou. E a gente disse, ninguém poderá calar a voz de um coração. O seu coração está disposto a adorar ao Senhor, mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando problemas, mesmo vivenciando dificuldades na sua família, mas na esperança. E nós cantamos algo também nessa noite sobre a esperança, de que o Senhor vai prover para você, porque Ele é o pão nosso de cada dia. E entendendo na providência de Deus, você vai ser um adorador, você vai se contentar, você vai descansar o seu coração na certeza de que Deus está cuidando da sua família, que Deus está cuidando da tua casa, que Deus está cuidando da sua vida, porque se o Senhor, Ele é o seu pastor, você não vai ter falta de nada, porque Ele vai preencher todas as suas necessidades. Enquanto nos preparamos para a ceia, eu queria cantar esta canção mais uma vez, e me perdoem a repetição, mas eu acho que é extremamente importante nós declararmos que nós somos adoradores,
que nós somos pessoas que louvam ao Senhor a despeito de quaisquer circunstâncias. Adorador. É isso que eu sou. É isso que nós somos. Louvemos ao Senhor.